Vamos aprender sobre 2 Samuel? Se você perdeu o 1 Samuel, não esqueça de conferir o card aqui em cima, beleza? O livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul e de seus filhos na guerra lá na batalha contra os filisteus. O livro de 2 Samuel começa quando Davi fica sabendo da morte, né? Logo após a guerra, da morte de Saul. Então chega um menino lá para Davi com a coroa de Saul, falando para ele uma história completamente diferente, querendo se engrandecer, dizer que ele tinha matado, enfim. Então Davi fica muito triste porque acabou de ficar sabendo que Saul morreu, que Jonatas, que era seu amigo, morreu e tudo mais. E ele fica indignado com o menino por ter matado, né? Saul contou história diferente, aí ele vai e manda matar o menino. No capítulo 2, Davi se torna rei de Judá. Judá e Israel tinham sido separados, juntou a tribo de Judá e Benjamim e Israel com as outras tribos todas em 2 reinos diferentes. Tinha tido uma guerra, né, entre Judá e Israel e acabou que Davi foi governar, né, foi ser rei de Judá, né, Judá e Benjamim ali. E aí depois, só de 7 anos e meio, que ele foi colocado como rei de Israel. No capítulo 3, conta sobre o rei de Israel, que foi Isbosete, era um dos filhos de Saul. Ele se tornou rei de Israel. E aí conta sobre Abner, que era o general do exército de Saul, que foi acusado pelo rei Isbosete de ter tido relações com uma das concubinas de Saul. E aí Abner fica muito chateado com isso e ele resolve então sair do povo dele ali, né, e ir até Davi, fazer um acordo com Davi. E Davi aceita o acordo dele desde que traga de novo Mical, filha de Saul, para ser esposa dele, né, que já tinha sido esposa dele lá por causa dos prepúcios dos filisteus, e agora ele queria Mical de volta. Mas Mical já tinha sido dada em casamento a outro homem, a Palti, também do exército de Saul. Então, quando isso acontece, Abner vai, faz esse acordo com Davi, e ele manda chamar Mical, e Mical e o marido dela, na época, Palti, eles vêm, né, para entregar Mical a Abner, para entregar a Davi chorando muito, e aí Mical é tirada, né, do seu marido e dada novamente a Davi. E aí depois disso acontecer, acabou que Abner foi assassinado por Joabe, porque Abner tinha matado o irmão de Joabe. No capítulo 4, 2 oficiais dos exércitos de Isbosete matam Isbosete enquanto ele está dormindo, arrancam a cabeça dele e levam para Davi. E aí Davi fica indignado por ter sido dois oficiais do exército dele, terem matado ele enquanto dormia, e aí Davi vai e manda matar os dois. Então agora Israel está sem rei, e aí eles pedem para que Davi venha reinar, ser o rei de Israel. Davi aqui tinha 30 anos e ele reinou por 40 anos. E Davi, agora rei ali, né, de todo Israel, resolve atacar Jerusalém. E aí ele ataca, né, e acaba pegando algumas esposas para ele ali em Jerusalém também. E acaba construindo o que eles chamam de Cidade de Davi. Algumas versões chamam de Fortaleza de Davi. O rei de Tiro vai lá, constrói um palácio para ele e ele fica morando nesse palácio com todas as suas esposas. Aí tem uma luta contra os filisteus que eles vencem. E aí vocês lembram da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus? Lembram que quando os filisteus mandaram de volta, colocaram lá na casa de Abinadab e deixaram lá por 20 anos? Então, agora eles resolveram trazer a casa de Abinadab para o palácio. E aí quando eles vão buscar da casa de Abinadab a arca, o Abinadab tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, e aí colocam a arca nos carros bois para levar, e aí o povo todo ia na frente, saltando, dançando lá com todas as suas forças na frente da arca. Porém, a arca estava sendo carregada pelos carros bois e a arca foi feita para ser levada no ombro dos levitas, segundo as especificações de Deus. E aí um dos bois tropeça, a arca quase cai, e aí Uzá vai e bota a mão na Arca da Aliança para poder tentar arrumar ela em cima do boi, só que ele não poderia fazer isso. Então o que aconteceu? Morreu ali na hora, foi fulminado. E aí o povo ficou com muito medo da Arca da Aliança. E ao invés de levarem para a cidade de Davi, o que fizeram? Botaram na casa de um cara, um giteu, né, de Gate. O nome dele era Obed-Edom. Só que a arca, a presença de Deus na casa de Obed-Edom, fez ele prosperar.
ficou lá só por 3 meses, mas assim, fez ele prosperar muito, foi muita bênção na vida dele. Então foi quando Davi resolveu então seguir todas as especificações, colocar os levitas para levar a arca, levar todo o povo. A cada 6 passos que dava, eles paravam, sacrificavam ao Senhor, fez tudo como deveria ser feito, e aí sim ele consegue levar a arca da casa de Obed-edom para casa. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Quando Davi estava lá levando a arca para a cidade de Davi, estava ali dançando, saltando com todas as suas forças. A Bíblia diz que ele ficou assim tão animado, né? Assim, tão feliz, de uma forma assim tão inocente até, que estava mostrando às vezes até um pouco das suas roupas íntimas, né? Então Mical, vendo tudo da janela, achou aquilo um absurdo. A Bíblia diz que ela o desprezou no seu coração. E aí quando Davi chega, ela vai reclamar com ele, né, amargurada por ele ter feito aquilo, fala: é bonito isso que você fez, um rei de Israel aí dançando, se mostrando para todo mundo. E aí Davi sabia que ele tinha feito aquilo para agradar o Senhor, devido à intenção do seu coração de agradar o Senhor. E a partir daquele momento, Mical fica estéril pro resto da sua vida. No capítulo 7, fala que Davi tem a intenção de construir para o Senhor um templo. E aí Deus fala para ele que ele não vai construir esse templo, mas o filho dele vai. E realmente é o que acontece, né, com o templo de Salomão. E aí tem muita guerra, muita vitória, guerra contra os filisteus, amalequitas, contra os sírios, contra todo mundo, porque é um livro de guerra, de conquista, né, as conquistas de Davi. No capítulo 9, Davi fica sabendo de Mefibosete, que é um filho de Jonatas, que acabou ficando aleijado, né? E ele tinha feito essa aliança com Jonatas lá em 1 Samuel, e ele resolve então pegar, mandar trazer Mefibosete, né, com sua família, com os seus servos e tudo mais, pra viver com ele no palácio, e ele trata o tempo todo Mefibosete como um filho dele próprio. Na verdade era o filho do Jonatas, filho de Saul. Até que no capítulo 11 acontece uma história que todo mundo conhece, que é a história do adultério de Davi. Davi cheio de mulher, cheio de concubina. Aí começa assim o capítulo 11. No ano em que os reis vão pra guerra, estava Davi no palácio. Primeiro, se era ano que os reis vão pra guerra, Davi era rei, ele devia estar na guerra, não devia nem estar no palácio. Mas ele estava lá no palácio dele, saiu, acordou tarde, já era de tarde quando acordou, foi passear ali no palácio, e ele viu lá do terraço dele, do palácio, uma mulher tomando banho, muito bonita. E aí ele vai e manda chamar a mulher, ele tem relações com ela, e ela engravida. E para encobrir a situação, a mulher era casada com Urias, que estava na guerra, lutando por ele. Ele manda trazer Urias de volta, e Urias, ele tenta enrolar para Urias ir para casa, né, para ter relações com a mulher, para dizer que o filho era dele, né? Só que aí aconteceu que Urias, homem honrado, né, general do exército, falou que não iria porque não era justo os amigos dele estarem na batalha daquele jeito, todo mundo naquelas condições, e ele ir para casa e comer e beber e fazer amor com sua esposa. Então Urias resolve não ir, e Davi, vendo que não tinha jeito, o que ele faz? Manda uma carta lá para Joabe, né, para o general dele, e fala para colocar Urias na linha de frente da batalha para que seja morto. E aí Urias realmente morreu na linha de batalha, e Batseba fica viúva. Então Davi vai lá, resgata Batseba, leva para morar com ele no palácio para ser mais uma de suas esposas. E aí eles têm o filho, né? Porém Deus já tinha avisado, porque Deus manda o profeta Natã ir lá repreender Davi. E quando Natã vai e repreende Davi, fala para ele que o filho vai morrer. E realmente o filho dele nasce, né? E morre. Com 7 dias ele morre. Mas depois nasceu Salomão também, que era filho justamente de Davi com Batseba, e foi rei de Israel. No capítulo 13 conta uma história dos filhos de Davi, Amnon, que era o filho mais velho, e Tamar, que era uma filha. Eram de mães diferentes, mas eram filhos de Davi os dois. E acontece que Amnon, ele fica apaixonado por Tamar, pela irmã dele. E a irmã dele era mais jovem, virgem e tudo mais. E aí Amnon resolve armar um esquema pra estuprar Tamar. Então ele diz que tá doente, pede pro rei pra mandar Tamar ir lá, pra poder cuidar dele, fazer a sopa lá, não sei o que pra ele. E aí Tamar vai, e aí ele manda todo mundo sair, e ele estupra Tamar, a irmã dele. E depois que ele estupra Tamar, Tamar foi violentada, né? Naquela época
a mulher que não era mais virgem, ela perdia sua honra. E a Bíblia diz que ele ficou com tanto nojo da Tamar depois que isso aconteceu, que ele repeliu, botou ela pra fora, né, já roupas rasgadas. Então foi um caso assim bem feio. E Tamar tinha um irmão totalmente par de mãe e de pai, que era Absalão. E Absalão, sabendo de tudo, ficou com muita raiva, queria se vingar de Amnon. E falaram com o rei Davi, obviamente. O rei Davi, querendo ou não, eram todos filhos dele, né? Então ele repreendeu, mas Absalão queria que ele fosse mais severo, obviamente. E aí passaram-se 2 anos com Absalão ali travando aquilo no coração dele, até que um dia Absalão resolve reunir os irmãos todos deles para fazer um banquete e tal. E aí nesse banquete ele embebeda Amnon, que foi quem estuprou Tamar, e mata, né, ele, o irmão dele. E aí todos os outros filhos de Davi fogem, o próprio Absalão fugiu, né, Davi colocou ele pra fora. E depois de 3 anos já, o Davi começou a sentir saudade dele, falta dele, porque querendo ou não era filho dele, ele amava também Absalão. E aí ele tenta trazer Absalão de volta, só que ele manda a ordem assim, traz Absalão pra morar ali, mas eu não quero ver ele, não deixa ele aparecer aqui no palácio. Pode mandar ele voltar, mas deixa ele de longe. 2 anos depois, Absalão tenta falar com o rei, através de Joabe, que era o general do Davi. E 2 vezes ele chamou Joabe, Joabe não foi falar com ele, até que ele botou fogo lá no campo todo de Joabe para poder chamar atenção. E aí Joabe apareceu para falar com ele, e aí ele falou com Joabe que ele queria falar com o rei, né? Isso depois de 2 anos, que na verdade 5 anos que ele já tinha matado Amnon. E aí o rei resolve então fazer as pazes com Absalão, né? Trazer Absalão de volta e fica tudo bem. Só que Absalão era um cara rebelde. Ao mesmo tempo que ele estava ali em volta do palácio com o rei, ele estava traindo o rei por trás, ele estava ganhando o coração do povo. Às vezes as pessoas iam lá falar com o rei Davi, ele ficava em volta, interceptando. O que você vai falar com o rei? Mas o rei isso daí não vai resolver não, porque ele é assim, sabe? Ficou falando mal de Davi para as outras pessoas e foi conquistando o coração do povo, fazendo as coisas para os outros, falando, quem dera eu fosse o rei, eu faria isso, aquilo por você, eu ia te ajudar nisso, naquilo. Foi um cara extremamente político e extremamente rebelde contra o próprio pai. Até que ele arma um esquema, pede pro pai para deixar ele ir pra Hebron, dizendo que ele tinha feito um propósito com Deus de adorar em Hebron e tal. E o pai deixa ele ir, e lá ele dá um golpe de estado. Ele junta um monte de homem, toca a torneta e todo mundo gritando que Absalão era o rei. E aí deu aquela confusão, né? Porque se Absalão era o rei, tinham que matar Davi. E aí Davi saiu correndo, juntou as esposas dele, todos os filhos, todo mundo, e meteu o pé dali, saiu dali. Deixou apenas 10 das concubinas que ele tinha, né? Deixou 10 para cuidarem do palácio, para manter uma ordem ali. Mas acabou que Absalão chegou no palácio, Davi não estava ali, estavam as 10 concubinas. E Absalão resolve então montar uma tenda no palácio, aos olhos de todo mundo ali, né, no terraço. E ele tem relações sexuais com as 10 concubinas de Davi que deixou ali no palácio, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. E aí tem aquela perseguição, o exército de Davi atrás de Absalão para pegar Absalão, e Davi manda não matar Absalão, porque era, né, Davi é pai dele, e Absalão tentando também mandar o exército, a galera dele atrás de Davi. Então teve aquela perseguição e tal, até que um determinado momento Absalão, ele andando, né, em cima do cavalo, ele tinha um cabelo grande, né, provavelmente naquela época não existia pente. Então quando ele passou assim com um cavalo perto de uma árvore, a cabeça dele, o cabelo dele agarrou, né? E ele ficou pendurado na árvore, até que alguém viu, foi lá, relatou o caso para Joabe, e Joabe vai lá e mata Absalão, mesmo Davi mandando não matar Absalão. E aí contam a história para Davi depois, e Davi chora e chora, e lamenta, lamenta. E aí Joabe dá um choque de realidade em Davi, né? Falando para ele parar com aquilo, repreende Davi por está chorando tanto, né? Porque o povo todo que estava indo para pegar o Absalão estava feliz da vida, porque tinha, enfim, né, feito algo, né? Achado Absalão, matado Absalão, e Davi estava ali se lamentando pela morte do filho dele. Davi faz um discurso ao povo, Davi faz hinos de agradecimento a Deus, porque o livro de 2 Samuel mostra todo o tempo de guerra de Davi, né? Toda a sua glória, suas conquistas, suas vitórias. E aí no último capítulo, capítulo 24, é um capítulo de contagem do povo, e aí fala dos principais
do exército de Davi, os 3 de Davi, né, que era Joabe, os outros mais do seu exército. Conta um pouco das vitórias de cada um deles. E assim acaba o livro de 2 Samuel. É isso então, gente. Fiquem ligados no canal. Semana que vem a gente tem 1ª Reis, 2ª Reis, depois 1ª Crônicas, 2ª Crônicas. Fiquem ligados aí. Vou passar aqui tudo pra vocês direitinho, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.